Olá! Hoje temos o prazer de conversar com a Nata Manchon, fundadora da Napliti, para explorarmos o universo dos chás vibracionais. A Nata tem pós-graduação em cuidados integrativos pela Unifesp, formações em yoga, reiki, sound healing, cerimônia do chá japonesa e sommelier de chá. Ela faz atendimento terapêutico de herbal healing e ritual meditativo do chá. Ela acredita que os chás podem proporcionar uma jornada transcendental para o bem-estar e autodescoberta. Então vamos lá, aprender com a Nata Manchon. E antes de irmos para essa conversa sensacional, posso te falar sobre o meu livro? O Despertar para Sua Nova Evolução é para você que deseja refletir sobre qual é a vida que você quer viver e como fazer para manifestá-la em uma realidade vibrante. Aqui eu passo conhecimento e instrumentos para você compreender como funciona a sua mente e quais são os conceitos e as práticas para você fluir com a vida. Se você se interessou, é só clicar no link que está na descrição. Então, boa noite a todos. Muito feliz com mais esse encontro. Hoje a gente tem a presença da minha querida Nata. Ela vai contar para a gente a história dela com o chás. Seja muito bem-vinda, Nata. Sinta-se em casa, viu? Obrigada, Yudi. Obrigada pelo convite. Para mim é muito especial, uma honra ser convidada por você para poder falar um pouquinho sobre o meu trabalho, Ah, viu? que bom, fico muito feliz. E a gente volta e meia se encontra nesses eventos, né? Então estava faltando a gente gravar um encontro aqui para a gente ter uma conversa mais profunda. Que bom que deu certo da gente se falar hoje, né? E começa então E contando para a gente, Nata, um pouquinho da sua trajetória, como é que tudo isso foi levando para a sua experiência com a sua empresa de chás vibracionais, né? Então, faz um resumo para a gente da sua trajetória. perfeito. Tudo começou, eu posso dizer que desde a da minha infância, né? Primeiramente, quero dizer boa noite a todos, né? Boa noite e um dezembro aí que a gente consiga trazer muita história bonita para gente e ao mesmo tempo esse início e final, encerramentos de ciclo, né? Dezembro é um mês, eu acho que é bastante interessante por tantas coisas e ao mesmo tempo poder parar para estudar, para aprofundar e encontrar pessoas especiais, né? Eu acho que esses encontros eles sempre fazem parte aí de algo que tem a acrescentar para a humanidade, né? É Então, isso mesmo, gratidão. eu acho isso muito legal, viu? O seu trabalho é muito bonito, Yudi. Obrigado. E então, né, falando um pouquinho sobre a minha história, eu posso dizer que a história, a trajetória mesmo começou desde a minha infância, através da minha nona, né, que é avó italiana, e a gente sempre passava as férias no interior de São Paulo, e ela tinha a hortinha dela, ela cuidava muito das plantas, ela sempre foi meio bruxona, assim. Tinha umas garrafadas, umas coisas assim que quando eu era criança eu não entendia, né? Que ficava lá no canto, né? Enfim, era muito místico, assim, muito misterioso para mim. E eu lembro que eu tinha muito um momento assim que me trazia muito acolhimento, era quando ela me levava para a horta e mostrava cada uma das plantas. Ela tá vendo isso daqui é uma hortelã, tá vendo isso daqui é uma salsinha, tá vendo isso daqui é um capim-cidreira. Vamos fazer um chá dele? Isso para mim era tão, ao mesmo tempo educativo e também acolhedor, porque trazia muito a imagem de um ancestral, né, que era minha avó, mas ao mesmo tempo de toda aquela raiz, né, de que vem da natureza até então para o momento da minha infância, daquele momento especial. E foi tão interessante que eu fui levando essa experiência para a minha vida. Então, quando eu fiquei adolescente, eu me formei em moda, então eu decidi fazer faculdade de moda, porque eu sempre fui muito criativa, eu sempre gostei muito de cor, de desenvolver as coisas, né? Sempre tive essa alma de poder criar. Então eu Uhum. escolhi fazer moda. Só que aquilo não me completava totalmente 100%. Então, eu lembro que
em paralelo, eu gostava muito de pesquisar sobre as ervas. Eu gostava muito de pegar e fazer a minha própria hortinha, com pouquinho coisa, né? Com coisinhas assim que eu me sentia bem de colocar a mão na terra e tudo mais. E eu lembro que dentro dessa parte da adolescência, eu era mais cheinha e não me fazia bem, eu ficava mal, ficava triste. E eu sabia que, de repente, eu sempre encontrava um alento com as ervas, né? Como se fosse um momento do abraço da minha avó, quando eu estava naqueles momentos que eu não me sentia bem, sabe? Então, eu procurava sempre levar minha garrafinha de chá dos intervalos dos estudos da faculdade. E isso foi levando para a vida como um todo, né? Mais tarde eu fui crescendo, aí eu comecei a trabalhar no mundo corporativo e a mesma coisa acontecia, só que dessa vez eu não fazia, deixava pronto na garrafa, mas eu fazia os meus próprios blends e levava o meu trabalho, por exemplo, né, como eu trabalhava com moda, eu fazia desenvolvimento de coleção, acompanhava ensaio fotográfico, então cada dia eu sabia o que eu ia ter como roteiro. Então, dentro daquele roteiro do próximo dia, eu fazia uma mistura em específico daquilo que eu acreditava que ia me fazer bem, realmente tentando resgatar aquela poesia que eu encontrei lá na infância, ao mesmo tempo trazendo um ancoramento da natureza, que para mim sempre foi E muito era uma importante. mistura intuitiva que você ia fazendo? Tanto intuitiva e empírica, mas também tinha umas bases científicas no sentido de que, por exemplo, eu sabia que a Camellia sinensis, né, que é a planta do chá verde, do chá branco, do chá preto, o longo, o puer, que a gente tem uma diversidade, né, uma variedade de formas do chá, eu sabia que tinha cafeína. Então, aquilo poderia me fazer bem se eu precisasse de algo que me ativasse. Certo. Assim como se eu tivesse num dia com mais cólica, então eu já faria uma outra mistura. Então, eu sempre já tinha um pouco desse tato, né? Desse senso, até porque eu gostava muito de estudar sobre, Uhum. né? Então, eu me sentia muito bem nisso, nessa questão. Ah, entendi. Mas assim, uma coisa é a gente gostar de fazer chá, né? Outra coisa é fundar uma empresa. Qual que Sim. foi o momento decisivo aí para realmente ir de cabeça para criar uma empresa? Bom, como que começou, né, a iniciativa? Dentro desse momento do mundo corporativo, eu já estava mais ou menos há uns 5 anos, e eu sabia que o meu momento já estava encerrando o ciclo lá dentro daquela empresa, né, e que eu precisava colocar algo que fazia mais sentido comigo. Como, depois da minha formação de moda, eu abri um ateliê chamado Napli Design, onde eu fazia as bolsas, os acessórios, um monte de coisa, né, e eu senti em retomar essa experiência, só que voltada para o universo das ervas. E assim, no primeiro momento, eu achava até um pouco: "Como assim, né? Como que eu vou transformar algo que eu faço no dia a dia para mim, através de", como eu tinha te comentado, né, eu gostava de fazer os cursos, então eu entrava em contato com as herveiras, eu entrava em contato com pessoas que trabalhavam mesmo com a questão da terra, né. Então, como eu passava no interior as férias ainda, também na adolescência, e aí eu trouxe isso para essa fase adulta, de eu acho que está encerrando um ciclo do meu trabalho com moda, e eu sinto que eu preciso fazer algo que tenha o cunho criativo, que tenha a minha essência, né, a minha essência relacionada à arte, a colorações, porque se a gente for fazer ou preparar uma infusão, vocês podem observar que existe algo mágico que acontece, né, algo alquímico e ao mesmo tempo algo muito muito bonito da transformação da água em si, da incolor, em algo que realmente vai trazer, né, toda uma funcionalidade, mas traz uma coloração, traz um aspecto muito bonito também, né. Então isso para mim sempre muito me encantou, até que chegou esse ponto que eu, como sou uma pessoa, sendo bem sincera, um pouco, resistente demais, né, então assim, por mais que as coisas não estejam bem, eu vou fazendo as coisas acontecerem, eu acabei sendo demitida. E que para mim foi um grande céu aberto. Até eu lembro o dia que eu
fui demitida, a gente sempre se sente meio, nossa, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu sou a culpada de algo, né? Até me desculpa se eu fiz. Aí os chefes, né, que me demitiram, que me contrataram e que me demitiram, falaram, Nata, você é muito criativa, você é uma pessoa que realmente você precisa estar para fora do computador. A sua vida, a sua essência é criar, e a gente quer poder te dar esse essa experiência para que você possa fluir na sua vida. A gente está vendo que você não está feliz aqui, você está Uhum, triste. E foi muito interessante, porque passou um ano, nós viramos parceiros, uhum. e eu comecei a entregar caixinhas de chás para os assinantes, não, para os aniversariantes, os melhores clientes aniversariantes do mês para eles. Então, achei muito interessante Que isso, né? legal, que Como legal. que vai girando, Vai né, girando, tudo. né? Então tudo tem um aprendizado, a gente precisa prestar muita atenção antes de categorizar entre experiência boa e experiência ruim, né? Tudo tem aprendizado mesmo. Exato, tudo é É. aprendizado, exatamente, exatamente. E nesse E mundo aí aí, dos chás, tem algum beabá, por exemplo? Eu não sei nada de chá, né? Eu tomo chá verde, tomo chá mate de vez em quando, não gosto muito, mas eu não tive essa formação, né? Tem algum beabá para a gente se orientar nesse mundo dos chás? bom, o chá verde é um dos chás mais conhecidos, né, principalmente no universo oriental, né. Sim. Acho Uhum. que até mesmo dentro da sua cultura, né, Yudi, acho que você já deve ter muito contato Sim, com uhum, essa parte do chá verde, através da sua família, né. sim. Mas Até não tem muita porque variedade, é o sempre o mesmo chá. isso por questões culturais também, né. Mas o chá, né, quando a gente fala de chá, e infusões, nós temos universos que se encontram, poderia dizer assim, né. Então eu posso dizer que eu acabei fundando a Napli muito com o cunho de unir esses 2 universos, que são os chás e as infusões, ou seja, as ervas como um todo. Porque quando a gente fala muito do chá, em termos popular, a gente entende que chá é um chá de camomila, é um chá de capim-cidreira. Só que em termos teóricos, em termos técnicos, o chá a gente representa a planta da Camellia sinensis, que é aquela que eu falei para vocês. E as infusões nós podemos trazer como todas as outras plantas, né. E também tem a esquema de decocção, né. Então, assim, para adentrar nesse universo, né, das ervas, eu poderia dizer assim, universo herbal, é muito interessante você entender o aspecto de cada planta, o que que ela pode te trazer. Então, voltou? Quer dizer que chá é só Camellia sinensis. Todo o Isso, em restante é termos infusão, né? exatamente. Em termos científicos e técnicos, sim, a gente pode, falar que chá, né, é só para Camellia sinensis. Embora aqui no Brasil, e também dentro dos preceitos que ainda, por exemplo, os órgãos, né, que regulamentam essa parte herbal, alimentícia, tudo mais, eles não têm muito esse entendimento, né, então acaba sendo chá para tudo em Certo. termos Uhum. populares, o que a gente acaba aceitando. Porém, se a gente quer aprofundar ainda mais e entender os aspectos, realmente chá é da planta Camellia sinensis. Muito legal. E tem algum lugar fácil para a gente saber assim, olha, quando está com dor de barriga, você toma isso. Quando você quer tirar dor de cabeça, você toma isso. Tem alguma coisa prática para a gente se orientar? Alguma fonte? Eu poderia dizer assim que é muito interessante a gente se conhecer, né, Hum, e conhecer quais são o tipo de vida que a gente leva, né, tanto é que às vezes as pessoas perguntam: "Nata, eu estou muito ansiosa e eu queria um chá para dormir". Tá, mas vamos aprofundar. Qual que é o elemento que está fazendo com que você não consiga dormir? Qual que é a sua rotina do dia, né? Isso a gente vai esmiuçando para poder entender qual que é a melhor planta. Tanto é que eu tenho um atendimento chamado Herbal Healing, que é justamente isso. A gente vai esmiuçando, entendendo o que que a pessoa realmente precisa. Porque
assim, teoricamente, tem uma cartilhinha, vai. Ah, a lavanda relaxa. Ah, Uhum. o chá preto energiza, né? Certo. O, o gengibre vai te dar aí uma melhora imunológica, né? Porém, é muito interessante a gente se compreender, né? Dentro daquilo que a gente faz no nosso dia a dia, quais são as dinâmicas do nosso corpo, quais são as tendências do nosso corpo, qual que é o tipo de dor de cabeça que a gente tem, né? Então, eu acho isso muito interessante para que a gente consiga dominar qual erva é mais propícia para o nosso momento, né? Entendi. Não E se uma... concentrar só no sintoma, né? Mas realmente entender mais de onde está vindo tudo isso, né? Pô, Exatamente. tem um comentário aqui da Thaisa, né? Eu sou uma apreciadora, gosto muito, comecei a explorar esse mundo entre chá quente e chá gelado. Estou experimentando misturas. Tem algum livro ou conteúdo que você indica? Ah, tem vários livros, né? Tem o Chá do Mundo, tem... eu posso te mandar uma listinha de livros que pode ser bacana para o pessoal se aprofundar. Se Por você quiser, favor, eu aí eu posso mandar coloco sim. tudo na descrição É, do vídeo. Maravilha. então. E eu acho que isso é interessante porque também tem livros que contam a história, né, do chá. Sim. Então, vai além somente da mecânica da parte do cabeção, né? Uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas, né? A gente tem que também, obviamente, é muito importante a gente saber a parte teórica, científica, mas é muito poderoso a gente saber a parte intuitiva. E isso é algo que você não aprende fora, mas você aprende dentro de você, Uhum. né? Então, uma dinâmica importantíssima. E tem alguma situação em que você se achou fascinante ou surpreendente nessa sua jornada no chá? Tem algum caso aí que Nossa. falei, nossa, isso aqui eu não esperava, só para ilustrar para a gente como que é seu dia a Ah, dia. tem muita coisa, sabe? Tem muita coisa. Eu acredito que até hoje eu me fascino muito com o universo das ervas. Por exemplo, os estudos das plantas, né? Então, assim, a gente vê a planta, né, na sua composição, né? Raiz, folhas, frutos, caule e tal, tudo bem. Mas o que cada um deles representa dentro dos elementos e o que cada elemento consegue transmitir para nós. Então, Hum. para mim, foi uma dinâmica muito interessante conseguir compreender que cada uma dessas partes das plantas representa um elemento e cada um desses elementos representa uma parte em nós. E para mim, uma descoberta muito linda foi, vou até falar, né, um seguinte, por exemplo. Nós temos as raízes, e as raízes, elas trazem para gente o elemento terra muito forte, né? Né? Uhum. Por conta do aterramento, né? E depois nós temos o caule, nós temos os frutos, que traz muito a questão da água, a seiva subindo, os frutos, né? Bem volumosos com a sua polpa. E aí nós temos o elemento água. Depois nós temos as flores. As flores são muito do elemento ar, né? Que elas ficam muito mais próximas do ar, são mais aéreas. E aí eu fiquei me questionando, e o fogo? Onde que o fogo entra dentro dessa questão, né? Uhum. E, e se vocês souberem, me falem aqui, mas eu posso falar, né? Mas vocês, né? Eu vou jogar essa bola para vocês, né? E o fogo, onde que entra dentro do universo da planta em si? Vocês já pararam para pensar onde que o fogo fica? Posso chutar? Difícil? Pode, pode. Eu acho que ele representa o ciclo de, de renascimento, né? Porque quando as florestas pegam fogo, os incêndios, elas acabam gerando um carvão, que na Amazônia, né, é chamado de terra preta, né? Então, o carvão que se mistura com a terra depois desses incêndios torna-se uma moradia extremamente fértil para micro-organismos, e com isso a floresta se renova. Tanto que na Amazônia o solo em si ele não é muito fértil,
né, para a agricultura. Ao contrário do que a gente imagina, né? Mas por conta dessas queimadas naturais, né, o carvão que vai para o solo se torna um adubo natural para o renascimento da floresta. Esse é o meu chute. Interessantíssimo, interessantíssimo. E através desse carvão, e através dessa terra, o que que tem que faz com que isso rebrote? As sementes. Uhum, Então, as sementes são o verdadeiro elemento fogo que elas precisam ter a força suficiente para que elas eclodam e se transformem numa planta, né? uhum, Então, não deixa de estar certo. Você está uhum. certo. De estar errado, você está certo, né? É, Porque realmente dentro dessa questão de toda a terra existe a semente para que ela tenha essa força, esse ímpeto, essa energia, né? é muito curioso, né? Como a ciência vai compreendendo esses ciclos cada vez melhor e as coisas são surpreendentes, né? Parece que a partir da semente surgem as raízes, né? E as raízes, elas, então, nesse carvão, encontram nutrientes muito mais ricos, né? Porque esse tipo de carvão absorve água, né? E aí, o debaixo da terra, as raízes se comunicam. Então, todas as árvores se comunicam e elas trabalham em conjunto, redistribuindo os nutrientes de acordo com a necessidade de cada árvore, onde aquele o micélio, né, que é a estrutura dos cogumelos, tem um papel fundamental, né? É uma inteligência holística, inteligência da floresta, né? E com isso você tem otimização dos recursos por debaixo da terra para poder fazer a floresta vigorar, Exatamente. né? Fascinante. Exatamente, tanto é que tem aquele, um seriado, é um documentário, na verdade, no Netflix, né, dos fungos fantásticos, Isso, que é representam muito essa questão dos micélios, sensacional qual esse documentário. o papel, quão fundamental eles são para a vida mesmo dentro da floresta, dentro da existência mesmo, né, como um todo. É muito interessante isso. E aí, quando a gente começa ver esse ciclo aí de, de renascimento, renovação, morte, né, decaimento, etc., e tudo vai se renovando constantemente, a gente começa a ficar meio filosófico, né? E aí, o chá, ele tem essa conexão com o lado mais ritualístico, né? Como que você vê, por exemplo, integração da meditação com esse mundo do chás, na sua visão? Bom, o chá sempre teve muito ligado, né, quando eu estou falando de chá, agora eu vou realmente abranger a parte da Camellia sinensis, né, que é uma planta oriental. Ela é proveniente da China. E dentro do Oriente, ela é considerada uma planta sagrada, porque a gente tem muita história com ela, né? E dentro dessa história, nós temos muitos cerimoniais, muitos rituais. E esses rituais, eles remontam muitos contextos históricos. Por exemplo, o cerimonial, a cerimônia do chá, ela existe tanto na Coreia, quanto na China, quanto no Japão. Eu posso falar mais precisamente do Japão, que eu pude estudar a cerimônia Bontemai, que é uma cerimônia japonesa, onde nós fazemos a cerimônia dentro de uma bandeja. Bon, em japonês, B-O-N, significa bandeja. Então, é a cerimônia dentro da bandeja, né? Assim como existem outros cerimoniais que têm um pouco mais de complexidade, mas o que é mais interessante dentro dessa questão ritualística, dentro dessa questão histórica, é que lá no passado, a origem desses cerimoniais era para contemplar e realmente celebrar um com o outro, mas de uma forma muito intensa, muito é, como que eu poderia dizer? Uma palavra, assim, que transmite, né, é um momento que transmite um "eu vejo você", seria mais ou menos isso, sabe, porque Seria um muito estado desses de rituais presença.
Total estado de presença. Por exemplo, dentro da cerimônia do chá japonesa, os samurais, antes de irem para suas batalhas, mesmo sendo um contra o outro, eles faziam esse ritual do chá, celebravam de uma forma concisa, né, não é celebrar como a gente acha hoje em dia, né, que é uma Não festa, era mas é festa. uma forma de é, mas é uma forma de: "Eu estou aqui, eu estou fazendo o meu melhor, assim como você, então eu vejo você, eu contemplo você, estamos em total presença aqui, nós vamos realizar um ato agora de guerrear um com o outro, mas nesse momento a gente está aqui em paz, fazendo essa cerimônia do chá", né. Então é Uhum, interessante o como, a história, né, como que, existe essa questão de que não eram rivais, mas eram cada um, lutando por umas pelas suas questões culturais internas, né, internas no sentido de cada grupo, né, e sim. que dentro daquela cerimônia eles eram apenas um, eram integrados, né. Sim, para os padrões ocidentais é meio difícil da gente assimilar com facilidade isso, né? Total, É, total. mas aí esses rituais asiáticos, então sempre ouvi falar aí do ritual do chá japonês, né? Mas eu não sei, nunca ouvi falar dos rituais indianos, chineses, né? Tem grandes diferenças entre elas ou conceitualmente essa questão da presença, da ritualística? Então, se a gente for pensar em termos do chá, o chá vindo da China, ele passou por diversos lugares. Então, dentro desses diversos lugares, vai tendo as diferenças de cerimônias e vai tendo também, pela sua própria cultura, a forma de se preparar. A própria planta, ela também se transforma dentro dos terrenos, né? Tanto é que a Camellia sinensis é uma planta, depois, quando ela vai para a Índia, ela se transforma em Camellia sâmica, porque ela precisa se adaptar naquele terreno que é totalmente diferente, ou, né, totalmente ou distinto daquele terreno que ela era como origem. Uhum, Então, por exemplo, dentro da cerimônia japonesa, nós temos muito a utilização do matcha, né? Tanto a cerimônia mesmo totalmente completa, quanto a Montemai, é utilizado o matcha. Na cerimônia chinesa, utiliza-se as folhas mesmo da planta. Então, e também os gaiwans, que são uma espécie de potes, né, de tigelas para chá, que vai se colocando totalmente pequenininho, minucioso. Já a cerimônia japonesa se utiliza outros utilitários, que é o chawan, né, que uhum, também é um pote para chá um pouco maior, né? Tem o batedor de chá, que é o chasen, tem várias nomeações, né, dos utilitários. E quando a gente vai passando para as outras culturas, a cerimônia ela vai se transformando também. Por quê? Dentro do chá, né, então surgiu na China, depois ela acabou indo para o Japão, a planta. Depois do Japão, ela começou a ramificar. Então foi para o Sri Lanka, foi para a Índia, mais precisamente lá para Darjeeling, que é a região onde se cultiva muito chá. Inclusive, o Darjeeling, que é um tipo de chá, é chamado de champanhe dos chás, talvez pelo seu sabor, talvez pelos seus aromas, né? Por ser um diferencial mesmo, né, em termos, realmente gustativos. E isso falando um pouco mais sobre isso, sobre essa parte meditativa, o chá teve a sua origem lá dentro dos templos tibetanos, né, dentro dos monges. Os monges, eles costumavam meditar tomando o chá. Então, quando eles pegavam uma xicrinha de chá, pequeníssima, não precisa ser uma xícara como nós sim, ocidentais uhum, estamos acostumados, né. exato. E eles meditavam por horas, né. Uhum, Até tem uma entrevista, sabe, Yudi, da Oprah Winfrey com o Thich Nhat Hanh, que é um monge que já uhum, faleceu, sim. mas ele é um monge tibetano, se não me engano, Ele é e vietnamita, né? vietnamita, Uhum, perfeito. E eles estão
tomando um chá, né, a Oprah estava entrevistando ele, e teve um momento, né, no qual, eles estavam apreciando essa infusão, que era um copinho bem pequenininho, né, no qual eu também utilizo na meditação do chá, é um copinho bem pequenininho, e eles, assim, apreciando a infusão, e a Oprah pergunta para ele: "Com esse copinho, vocês meditam com esse copinho?" Ele: "Sim, com esse copinho nós costumamos meditar 2 horas, muito mais lá", sabe, ficou assim assustada, como assim, né? Uhum. Porque realmente não é a questão da quantidade, né? O Oriente ele traz muito dessa poesia de que não é a quantidade, mas sim a qualidade Sim. e a presença com aquilo que a gente faz, né? Uhum. Acho que deve ter esse conhecimento profundo aí desses monges a respeito de como você maximiza, né, o estado vibracional de um elemento só com a meditação, né? Então, deve ter Total, esse total. elemento também, né? E tem mais uma pergunta aqui da Thaisa, falando assim: chá pode substituir qualquer remédio? Tempo de cura é mais demorado? Obrigado. E eu me lembro de uma vez que eu tive a oportunidade de viajar pela China e eu entrei numa dessas lojas que vendem chás, assim, e você fica perdido, né? Porque você vê tanta variedade, literalmente são milhares de tipos, e cada gavetinha é um negócio diferente, um chá diferente, né? E eles usam como remédio, né? Eles seguem a instrução de um médico e a pessoa vai lá e pega a proporção de cada erva e entrega para a pessoa, vai pesando e vai entregando. Então lá é usado como remédio, né? Aqui não tem muito disso, né? Exato. Lá, principalmente na China, né, por conta do intermédio da medicina chinesa, o chá ele é muito utilizado, assim como o ginseng, assim como outras plantas, onquai, angélica, enfim, tem outras plantas de realmente uso para a cura do nosso corpo, né. Aqui no Brasil é um pouco difícil a gente poder estipular isso, porque tem muitos órgãos que regulamentam muitas coisas. Então, assim, teoricamente, tem tantas plantas aqui no Brasil que são nativas e que realmente ajudariam muito o nosso corpo, mas que elas não podem ter aí uma exaltação, porque não tem uma regulamentação atrás Uhum, disso, né? Mas é muito interessante porque, por exemplo, né, a gente está falando bastante do chá. Mas, aqui no Brasil, por sermos brasileiros, o mais interessante é a gente poder também fazer uso das plantas que são nativas, porque elas têm a adequação exata para o nosso corpo, assim como para os chineses, a própria planta Camellia sinensis. Não estou falando que não seria adequado a gente não consumir chá, não, muito pelo uhum, contrário. Mas é interessante a gente também pensar por essa questão, sabe? Da gente também poder exaltar aquilo que é nativo nosso, né, e também poder utilizar. Por exemplo, a macela. A macela é uma das plantas que ela está muito associada à camomila, tanto é que ela é chamada de camomila brasileira, uhum, e é uma planta nativa. Ela nasce, assim, no mato e ela é maravilhosa. Muito utilizada para fazer almofadinha, né, uhum. coisas de óleos, e de óleos, né, no As sentido de vendas, né? vendar os óleos, né, enfim, né. E, sobre essa parte de cura, é muito interessante, realmente voltar naquilo que eu falei, né, você entender aquilo que é bom para você. Porque tem muita gente que fala: "Ah, eu não gosto de chá verde", ou "Ah, eu não posso tomar chá verde". Será mesmo? O porquê? Quais são os compostos que realmente podem agredir o seu corpo ou podem te beneficiar, né? Por exemplo, voltando ainda para o pra Camellia sinensis, nós temos a cafeína, nós temos as catequinas, que ajudam muito no nosso metabolismo, a cafeína na disposição. Ainda falando sobre ela, a gente tem a L-teanina, que é um composto químico, um aminoácido que vai fazer com que você se sinta em relaxamento. Então, ao mesmo tempo que ela vai te dar a disposição, ela vai te trazer também o acolhimento e o conforto. E tá aí o grande segredo que os monges, faziam o uso dessa infusão para fazer a meditação, né, desse chá Uhum, para fazer a meditação. Porque ao mesmo tempo que você fica em estado de alerta
né, num sentido amplo da palavra, você fica em estado de relaxamento. Então você fica presente, né. Perfeito. E eu tenho a impressão de que no Ocidente a medicina ela se concentrou muito no estado emergencial. Então tem remédios para situações agudas, né, para as doenças, né, quando tudo já já ficou ruim, as cirurgias, tudo isso o Ocidente desenvolveu muito e tem essa utilidade. Mas a gente provavelmente tem um apoio melhor do Oriente no que diz respeito à manutenção, ao zelo da saúde perenemente. Né? É mais ou menos por aí, né? Ou seja, o chás não vai buscar no chá ou numa infusão alguma coisa imediata. É algo para você incorporar no seu estilo de vida, que gradualmente vai fazer bem, vai purificar o corpo e vai te equilibrar. É por aí? Totalmente, até porque existem estudos científicos, né, que trazem muito dessas questões, que eu acho que é importante, né, até falar, por exemplo, tem um estudo, de 2005 não, de 95, é um estudo antigo, mas eu acredito que ele tem muita validação, porque é um estudo que fala sobre os efeitos dos princípios ativos antimicrobianos da própria planta Camellia sinensis. Então foi feito um ensaio, um estudo mesmo, de campo com soldados, então o cirurgião, né, que cuidava desses soldados, ofereceu para esse batalhão, eh, a própria infusão dentro dos seus squeezes de água, né, quando eles Uhum, levavam para os campos de batalha, para que eles fossem tomando, né, no lugar da água, essa infusão com o chá verde. E foi entendendo que era muito mais eficaz eles tomarem isso, porque já prevenia certas questões, como, por exemplo, a malária, como, por exemplo, as bactérias que tem muita questão da falta de higiene sanitária, né, eu não vou saber falar o nome, Bactylococcus, sabe? uhum, sim. Tem também salmonela. Então foi interessante esse estudo, porque ele realmente validou que a própria planta, assim como a camélia, mas tantas outras, a Ilex paragualiensis, que é a planta da erva mate, né, nosso, entre aspas, chamate, mas a erva mate, Uhum. ela também tem uns estudos muito interessantes, que ela acaba sendo a planta irmã, né, da Camellia Sim. sinensis, só E que ela é tem mais tanto proveniente aqui. conhecimento que o Ocidente acaba subestimando, né? Outro dia eu vi a entrevista de um pesquisador, um cara tipo de um Indiana Jones, né? Chama Wade Davis, né? E ele é um cara que já viajou o mundo inteiro, etc. E ele dizia como o chá de coca, né, que acabou sendo demonizado por causa da cocaína, etc., criminalizado, na verdade ele considera isso um crime contra a humanidade, né? Porque o chá de coca tem tantos benefícios que deveria fazer parte, né, da vida de todo mundo, né? Então, realmente Ah, tem muito para a gente evoluir, né? e é interessante porque isso é muito cultural, né? No ano passado, eu fui lá para o Chile, lá para o deserto do Atacama. E como lá é muito alto, utiliza-se muito do chá de coca. Uhum. Porque realmente ajuda muito no efeito do nosso corpo, né, principalmente a gente que não está acostumado à altitude, ele ajuda a gente a ter uma melhor, estado de bem viver, vamos dizer assim, né. Exatamente. E pra eles lá é normal, mas assim, vai levar um chá de coca, vai trazer para cá, aí não Uhum. dá, né. Exato. Então é isso que eu estava falando, né, que eu queria, me colocar, porque tem algumas questões que as regulamentações acaba restringindo que acaba se perdendo aí muito do que a gente poderia ter como grandes efeitos, de bem-estar, de saúde, né. Sim. E conta pra gente, qual é o seu ritual diário? Como que você faz para ingerir o chá, o preparo, desde o começo? Qual que é o seu ritual favorito? Perfeito.
Olha, eu tenho vários rituais. Eu sou uma pessoa, como eu falei já no início, né? Eu sou muito criativa. Então, assim, eu não gosto de sempre a mesma coisa. Eu não gosto de monotonia. Então, monotonia. Então, eu sempre vou mudando. Por exemplo, eu gosto muito, quando eu estou em São Paulo, de fazer o meu matcha. Eu adoro, é o meu momento. Quando eu quero trazer essa energia, eu faço meu matcha da forma mais tradicional possível. O tchauã, o batedorzinho de chá, eu vou lá, faço o meu momento e vou degustando com aquela espuminha, sabe? Para mim é aquele momento muito gostoso. Uhum, Aí, quando eu tô mais perto da natureza, mais próximo da natureza, como por exemplo agora, eu já uso mais as ervas que eu tenho local, né? E também uso mais as raízes. Então, por exemplo, eu tenho gengibre a rodo lá, então eu faço minha decocção de gengibre, já uso outras ervas que eu também tenho. Gosto também de usar o chá verde, acabo colocando, compondo, vou fazendo os meus próprios blends também dependendo do momento, né? Então, assim, tudo depende muito daquilo que eu vou fazer no dia e do meu paladar, né? Do que eu tô a fim de tomar. Mas, assim, em suma, eu gosto muito de tomar infusão e chá durante o dia. À noite, como eu durmo muito bem, é meio raro, só se eu tô trabalhando e tudo mais. Aí eu gosto de ter um chazinho ao lado, uma infusão ao lado, para poder ir bebericando, mas não com a função mesmo para dormir, sabe. uhum, Então, para mim, o meu efeito, o meu ritual diário é pela manhã. Quando eu acordo, preparo o meu shot, que é com limão, que é com cúrcuma, é com, própolis e também, pimenta do reino. E depois eu espero um pouquinho, uns 15 minutos, e depois eu faço a minha infusão. Então pode ser um matcha, pode ser um chá preto, um chai, pode ser um chá verde com gengibre e melissa também. Eu vou alternando assim com o que eu tenho, sabe? entendi. Então, primeiro você faz um shot, aí aguarda É, 15 minutos e aí você faz uma infusão. Então, o exatamente. shot é cúrcuma, pimenta, limão, que mais você Isso. falou? Eu corto meio limão, aí eu coloco água quente, mais ou menos um pouquinho assim, um Tá. dedinho e meio, né? Então a água aquecida não precisa estar fervendo, ela pode estar morninha. E aí depois uma colherzinha de café, um pouquinho menos, é que como eu faço tudo a olho, né, mas um Aham, pouquinho menos de cúrcuma, e a cúrcuma, assim como todos os outros, elementos que a gente acaba comprando a granel, até uma informação importante, né, às vezes as pessoas compram o gengibre em pó, a cúrcuma em pó, coisas em pó, canela em pó, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes existe, junção de outros elementos dentro dessa mistura, então o ideal é que seja puro. Então quando certo. for comprar a granel, pergunta: "É puro? É puro mesmo? Tem como você me mostrar a composição?" Porque hoje em dia tem muita mistura, que às vezes eles colocam até amido, né, e Nossa, aí não é interessante. Tem muita mistura, então tem que tomar bastante cuidado nesse aspecto, né. Mas enfim, a cúrcuma, às vezes eu coloco umas lasquinhas de gengibre também, mas como eu vou tomando no decorrer do dia, então eu não coloco tantas vezes o gengibre, só se eu tô com a imunidade mais baixa, aí eu dou um power nele também. Aí entendi. coloco também pitadinha de pimenta do reino e o própolis, 12 gotinhas de própolis, e a pimenta do reino é quase nada, justamente para que a cúrcuma consiga fazer o seu efeito, né, a curcumina consiga, ser melhor extraída para o nosso corpo, né. Então, quando a gente utiliza a pimenta do reino ou pimenta preta dentro ou juntamente com a cúrcuma, o nosso corpo consegue absorver melhor, fica mais biodisponível para a gente conseguir, absorver, sabe. Legal, maravilha, obrigado. E eu entendi direito, você está morando no mato agora? Foi, é esse? Pois é, estamos de mudança, com o ateliê, com a casa, com tudo. Que legal. Estamos vindo Deve para a ser a Serra da realização de um Mantiqueira. sonho, hein? Total, total, E aí você então tá exatamente. plantando suas próprias ervas e tudo mais, é isso? Para consumo próprio, sim, né.
Esse é um aprendizado também, né, porque uma coisa é a gente comprar de fornecedores, que eu realmente prezo muito, né, eu tenho alguns lugares que eu vou visitar em local, quando eu vou fazer os blends para Napoli, né, e aí eu tenho essa preocupação muito grande e que realmente exerce muito cuidado, você plantar e ter um plantio com uma quantidade legal para você poder produzir e fornecer para as pessoas, né. Sim. Então para mim, nesse momento atual, é um consumo próprio mesmo. Ah, faz sentido, né? Quando é para comercializar, são outros passos, né? Outras, Total. outras questões envolvidas, né? Mas muito legal, parabéns, viu? Exatamente. Ah, E obrigada. A fala um gente quer sua pouquinho então. visita aqui. Ah, com certeza. Escutando a música do seu marido, do Saulo. Sim, exatamente, exatamente. Muito Fazer uma bom. meditação do chá. Sensacional. Vamos marcar sim. E conta então um pouquinho da Napli Tea. Napli se escreve, gente, Naplee e Tea, né? Eu vou botar os links na descrição desse vídeo. E seu principal canal de divulgação é o Instagram, né, Nata? Isso, É, eu falo muito no Instagram, eu tenho um canal no YouTube também, mas, de vez em quando eu alimento ele, ainda preciso ter um pouco mais de recorrência, mas o entendi. Instagram é o meu principal veículo que eu Legal. tô diariamente lá, tanto Então, no e meu é o pessoal quanto na naple.tea, Napli. né? É o naple.tea, né? Isso, exato. E você oferece produtos? Fala um pouquinho pra gente. Sim, eu ofereço os produtos, nós temos temos 3 cartas de blends muito legais, e cada uma dessas cartas tem a sua especialização. Por exemplo, cartas de blends clássicos, que são os clássicos mesmos desde 2016, e que a gente tem, assim, um carinho muito especial e que os nossos clientes amam e sempre repetem e pedem. Nós temos os blends especiais, que são os blends que tem o chá verde, que tem rooibos, né, que é uma outra planta muito bacana, que é um arbusto da África do Sul, né, então são ervas mais delicadas e um pouco mais, especiais, né, realmente. E temos a carta de blends terapêuticos, né, que tem esse viés mesmo de qualidade do sono, para digestão, para absorção, para melhorar o nosso metabolismo, né, enfim, cada uma dessas cartas tem as especificidades. Teve muita Além disso experimentação aí, né, para chegar nesses blends. total, total, Anos e anos aí exatamente. experimentando tudo, né? Bastante validação, né, tanto no corpo quanto dos sabores, porque uma coisa que eu prezo muito também é ser bonito fisicamente, você olhar e falar: "Nossa, que bonito, eu quero tomar isso", né. Uhum, Uma das grandes, dos grandes intuitos da Napli, não é você somente fazer uma infusão por fazer, é que você possa entrar em conexão com a natureza, né. Tanto é que eu sempre prego isso, porque para mim é muito importante levar essa experiência da natureza para as pessoas, não somente um sachêzinho, né. Muita gente já me perguntou: "Nata, por que você não faz sachê? É mais prático". Mas aí você perde todo esse contato que é tão importante, principalmente para quem mora no urbano, né, sim. de você entender que existe uma calêndula, que existe um capim-cidreira, né, você vê que realmente aquilo lá que está escrito tem dentro desse blend que você pode tocar. A maçã, os cubinhos de maçã você pode até comer, sabe. Sim, Então isso é muito interessante. sensacional. E você oferece cursos também, treinamento? Como que é? Sim, agora em janeiro a gente vai fazer é uma jornada muito bacana, que leva mais ou menos uns 6 meses e a gente vai ter uma etapa de conclusão presencial. E essa jornada ela é totalmente online durante 6 meses, na verdade são 5, né, janeiro até fevereiro, março, abril, maio e junho. E aí encerramento em julho. E dentro dessa experiência tem, além dessa parte toda da sabedoria das ervas, tem a relação com a qualidade de vida do nosso corpo. Então também tem as ferramentas do ioga, né, que eu também tenho formação em ioga, tem toda essa parte da experimentação da meditação, tem toda, essa
nuance que incorpora mesmo o nosso dia a dia, né? Para a gente realmente encontrar e entender qual que é o nosso poder interno. E talvez levar isso como uma experiência para a sua vida normal, né? Ou de repente até como uma forma de empreender. Maravilha, sensacional. E todas essas informações estão lá no perfil, tá? E eu vou colocar os links e também as sugestões de livros, né, que você vai me mandar. Vou colocar tudo na descrição do vídeo, tá bom? Nata, eu quero, primeiramente, te agradecer e reconhecer todo o seu comprometimento com essa sua jornada, pela sua coragem de mergulhar de cabeça nessa empreitada que faz tanto sentido para o seu ser, né? Que tem toda essa conexão com a sua família, as suas raízes. Então, você está de parabéns, quero reconhecer aqui e deixar aqui alguns momentos para você falar, deixar uma mensagem final para a gente, por favor. Ah, e o que eu quero deixar como uma mensagem final é que não há nada mais precioso do que a gente poder se compreender, entender as nossas, ouvir o nosso corpo e ouvir também a nossa saúde interna que resvala no externo. Então, a natureza externa, ela está diretamente ligada ao nosso interior. Se a gente integrar tudo isso, a gente consegue muito mais ir além e ter a capacidade de se melhorar como pessoa, de conseguir ouvir as pessoas ao nosso redor. Então, quando a gente está bem com o nosso corpo, a gente está bem com o todo. E a natureza ajuda muito nessa forma de ser, sabe? O simples olhar para uma flor, o simples degustar uma infusão, você já consegue se conectar e você consegue ir entendendo e fazendo com que tudo isso se transforme na sua essência. Pelo menos foi assim que eu trilhei e ando trilhando essa jornada de vida. Maravilha, Nata. Gratidão, muito obrigado. Eu que Por essa agradeço, muito conversa obrigada, Yuri. maravilhosa, maravilhoso mesmo. Obrigada, Gratidão. Yudi. Obrigada de coração. Foi um prazer imenso. Muito obrigada, pessoal, por estarem aqui me ouvindo. E obrigada, Yudi, mais uma vez pelo convite, viu? É muito gostoso poder bater um papo com tudo aquilo que realmente eu tenho como vontade de expandir, de colocar para o mundo, sabe? Então, É para isso mim, aí, isso é muito tamo junto. especial. Show de bola, obrigadão.